Vocês ouvirão o Voo Podcast, um relato da pesquisa O Voo, peça podcast para todos, para todas e para todes. Em 2020, o Nietzsche o realizou e triunfou sobre o isolamento da tempestade, do gelo e das águas vorazes. Façamos voos no texto de Bertolt Brecht, através das músicas, poemas e reflexões, aqui, neste podcast do teatro. Embarquem. Salve, aviadores! Aqui fala o aviador, meu nome não interessa. E hoje inauguramos o hangar sala de ensaio, analisando o texto do Brecht. Então é muito importante, vocês que estão nos ouvindo agora, que entendam um pouquinho como é que a gente também está lendo esse texto. Porque vocês podem ouvir nos capítulos anteriores, quando o Brecht pede numa carta que a gente esqueça o nome do aviador que fez esse feito, que foi o Charles Lindbergh, porque ele ensinou os nazistas a pilotar avião, matar gente, aquela coisa toda. E ele pede que corte o nome desse cara e que tá tudo certo. Então a gente já entende que o lado histórico da nossa leitura diante da peça deve ser por outro prisma, que não do histórico, porque o Brecht já pede isso pra gente. É importante também falar agora no comecinho, rapidamente, e vocês aviadores me ajudem aqui, que a gente estava ensaiando a peça. A gente estava no momento que todos já sabiam as músicas, últimas composições. A gente tinha uma espacialidade que ao mesmo tempo ela era móvel a cada ensaio, mas ela estava estruturada. E por conta da pandemia a gente teve que parar os ensaios. E aí resolvemos abrir um podcast onde a gente volte ao texto novamente, né? Porque se trata de uma peça didática, ou seja, as peças didáticas que o Brecht criou foram feitas para os artistas, principalmente junto com a plateia, mas no mesmo nível ficar entendendo e refletindo aquele texto, estudando aquele texto. E a gente começou a perceber que o podcast é uma ferramenta de estudo dessa peça que a gente estava fazendo, porque ela era uma peça podcast. E agora a gente está aqui nessa linguagem podcast. Bom, já que o Brecht pede para a gente esquecer o lado histórico, um lado surgiu nessa leitura e que está muito claro no texto, que é o lado simbólico. Porque o Brecht é um marxista, né? Ou seja, o cara escreve historicamente, uma crítica histórica, materialista, essa é a palavra, materialista, e ele escreve uma peça, ao nosso ver, completamente mágica, porque tem personagens, o aviador, ele conversa com personagens da natureza. Então a gente entende que esse texto tem um lado simbólico. Então esse é o convite do podcast que a gente faz a vocês aqui, né, principalmente no capítulo de hoje, daqui até o final dessa primeira temporada, a ler o texto. Vamos ler o texto juntos. E aqui nós vamos ler o texto do Brecht, vamos falar do nosso processo de criação, como a gente estava construindo a cena, porque a gente também tinha uma leitura sobre o texto, onde estamos falando sobre o ecocídio, certo? E aqui, conforme o podcast for avançando nesse motor, a gente vai desenvolver o entendimento desse texto sobre a questão do ecocídio, que faz parte do nosso estudo. Para começar, eu queria só ler um parágrafo muito rápido de um artigo, que depois a gente deixa postado aí nas nossas redes e onde está postado no nosso site, no nosso podcast. É um artigo onde vai falar sobre o simbolismo. Eu só vou ler só o comecinho porque ele fala do Lacan, e eu confesso aqui que eu nunca embarquei no Lacan, nunca entrei nele. E quando a gente começou a falar da questão do simbólico foi por causa da professora Lucilena Galvão, com a sua palestra sobre o Bhagavad Gita, que vale a pena todo mundo assistir. Mas eu percebo que nesse parágrafo que eu vou ler para vocês tem muito a ver com essa fala dela, onde ela cita a Helena Blavatsky, e que é como a gente tem que ler esse texto, né? Pra gente poder ter uma liberdade de entendimento do texto, porque o aviador, ele não é um aviador de verdade. A gente não tem que ler o texto e entender o texto. Isso para nós atuadores aqui e para vocês que estão acompanhando o podcast. Não é a história realmente realista de um cara que tá voando, mas é como esse aviador que vai fazer uma
uma coisa fantástica, ele vai fazer uma grande travessia, como nós agora que a gente está passando por uma grande travessia no mundo agora, uma grande transformação. O que se passa com ele? Quais são os desafios? Como é que ele age nos momentos de dificuldade? Então é uma peça simbólica que ajuda a gente nesse momento. A nós artistas que estamos aqui desenvolvendo através do podcast uma forma de trabalhar também, e todos no país e no mundo. Então eu vou ler aqui esse parágrafo sobre o simbólico e o simbolismo. O simbólico não é o simbolismo. Na acepção simbolista, o símbolo existe isoladamente e contém um significado intrínseco a priori. Por exemplo, um monstro ou o dragão como símbolo do caos. Pelo contrário, Lacan usa o termo simbólico na acepção estrutural, em que o termo símbolo é um sinônimo de significante, ou seja, de elemento puramente diferencial, destituído de significado próprio, na medida em que o significado só aparece a posteriori como resultado das relações entre significantes do seu jogo. E aqui, óbvio, o pensamento de Lacan e o texto só iniciam e vai desenvolver, mas eu paro aqui porque acho que a questão do jogo tem a ver com esse momento de teatro que a gente está fazendo aqui, né? E até também acho que é uma direção para nós atuadores, principalmente para os atores, né, todos, em todas as suas áreas aqui desse trabalho do Voo, peça podcast para todos, que é o jogo. Qual é o jogo? É a gente ter um podcast onde a gente debata publicamente o sentido que está sendo dado daquele texto, né, que seria o sentido que a gente vai dar, né? Nós também somos significantes, né? Então a gente tem que dar sentido para aquele texto e tirar do texto puramente ele como símbolo, ou seja, não é o aviador, mas o que ele está passando, o que ele está dizendo, o que ele está vivendo, né? E a gente poder se colocar como aviador, eu como um artista de teatro, você como uma professora que está ouvindo, você como um cara que trabalha, sei lá, enfim, todas as profissões agora estão nos ouvindo. Então como que a gente pode ter essa figura como símbolo para nos ajudar a enfrentar os momentos da vida, que são puramente momentos de criação? É assim que a gente vai entender no próprio texto do Brecht. Bom, era isso que eu queria lançar agora como primeira seta ou primeira geodésica, né, para a gente começar nossa discussão de hoje de análise do texto do Brecht. Então aqui fica o meu câmbio por enquanto, câmbio. Apresentação dos aviadores e partida dos mesmos. Agora a gente está na cena da apresentação dos aviadores. Nessa cena, o personagem do aviador, ele responde as perguntas da cena anterior que os jornalistas fizeram. Então, em resposta a essas muitas perguntas, ele fala um pouco sobre como foi o preparo para esse voo, o tempo que ele ficou no hangar, enquanto os camaradas da Ryan de San Diego construíam o avião. Ele estava lá estudando as cartas náuticas, estudando tudo que ele precisava para realizar esse voo. E depois ele fala também dos objetos que ele está levando, também em resposta às perguntas da cena anterior. E mesmo observando, mesmo que os relatórios dos observatórios não fossem favoráveis, num dado momento ele não pode mais esperar e ele tem que voar. Então vamos escutar agora um registro de um ensaio em janeiro de 2020, onde a gente canta uma canção que o Denega fez sobre essa parte do texto, a apresentação dos aviadores. Não. Tenho 40 anos, meu avô não é sueco, eu sou sul-americano. Meu aparelho fui eu mesmo que escolhi. Ele voa a 2020 km por hora. Seu nome é Espírito da Onça Voadora. As fábricas de aviões
Ryan de San Diego construíram em 60 dias e eu estive lá. Eu estive lá 60 dias. E durante 60 dias tracei nas cartas terrestres e marítimas a rota do nosso voo. Vou sozinho. Em lugar de outro homem, levo mais gasolina comigo. Eu vou num aparelho sem rádio. Eu vou com a melhor bússola. 3 dias fiquei esperando pelo melhor tempo. Pelo melhor tempo, pelo melhor tempo, pelo melhor. Mas os relatórios dos observatórios não são bons e vão piorar. Nevoeiro sobre a costa, tempestade sobre o mar. 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 Mas agora não quero mais esperar. Agora eu vou embarcar. Nessa gravação, quem participou foi a Helena Calil, a Brenda, o Gabriel Barbosa e o Acauã. Câmbio. Essa cena eu acho ela muito importante para entender como viver assim, como eu faço teatro, né? Eu sempre entendi esse texto da apresentação dos aviadores porque eu tenho contato com esse texto desde 2009, que a gente vem construindo músicas do Voo sobre o Oceano e fazendo o voo no Ponto de Cultura Bexigão, ligado ao Teatro Oficina, porque veio uma turma do Rio de Janeiro que estava fazendo uma ocupação, e aí com essa peça a gente usava a rádio para se comunicar com o pessoal do Rio de Janeiro e tal. E eu sempre achei, desde 2009, eu sempre achei que essa cena fosse sobre o ator, né? Como ele deve se preparar, né? Meu nome não interessa não, ou seja, realmente não interessa quando ele vai fazer. Ele fala da ancestralidade dele, enfim, é sul-americano. Na verdade, sul-americano a gente colocou, né? Ele fala, não me lembro agora, no texto do Brecht que ele fala, alguém me ajuda. Eu vou falando aqui, alguém me ajuda aí o que ele fala no texto do Brecht. Eu sou americano, isso, ele fala eu sou americano, lembrei. Ele fala eu sou americano. Meu aparelho fui eu mesmo que escolhi, ou seja, a peça que eu vou fazer fui eu mesmo que escolhi e como ele voa, né? A gente aqui no meu roteiro aqui é de 2020, mas enfim, a cada ano é como eu escolho, né? 2021, 2022. E o nome dessa peça, né? A gente já teve o aparelho do Brecht, chama Espírito São Luís, que foi o nome do avião que atravessou o oceano com Lindbergh. A gente já chegou a ter o nome de São Luís Gonzaga, de Espírito, agora é Espírito da Onça Voadora. Aí depois ele fala dos camaradas que ajudaram ele a construir essa peça, né? A equipe, todo mundo, porque o teatro a gente não acontece só com quem está em cena, né? Tem muita gente da cultura que não aparece em cena e que é muito importante, que no texto do Brecht sempre entendi que são os camaradas Ryan de San Diego, que construíram aquele avião, aquela peça 60 dias. Ele esteve lá, né, como um ator, traçando nas cartas terrestres e marítimas a rota do meu voo. Então é o meu voo de ator, né? E ele voa sozinho, porque o ator, embora tenha diretor, tenha tudo, produção e tal, ele vai acabar levando a peça naquele momento, junto com todo mundo. Ele vai falando que ele leva mais cachaça tal, que ele fica 3 dias esperando. Eu tô meio correndo assim, porque antes a gente tava... Eu sempre achei que tinha a ver com a questão dos atores. E aí com essa coisa da pandemia, e a gente também fica trabalhando com a questão do simbólico, comecei a ver que realmente é como a gente pode se preparar para fazer voos, como é que a gente se prepara, porque ele vai voar, é uma coisa muito maluca, que ele voa sozinho, ou seja, ele cumpre aí as diretrizes da OMS e faz um feito da humanidade,
né? É num voo sozinho, quase como esse isolamento que a gente tem que estar, né? Ele faz isso, mas ele não sofre por isso. Isso se torna o próprio voo dele, né? A própria forma dele crescer. E, enfim, até gostaria de falar mais sobre isso. Mas antes daqui da nossa gravação, eu tinha feito uma pergunta para meus camaradas sobre que momento eles achavam que o aviador tinha tomado a decisão de voar. E aí a Mabi, você tá aí, você quer falar o que você falou? Porque, claro, né, na cena, ele tem um momento que ele fala assim: 3 dias fiquei esperando pelo melhor tempo, mas os relatórios não são bons, vão piorar. Agora eu não quero mais esperar. Agora eu vou embarcar. E a gente entendia lá, inclusive vocês ouviram aí nessa gravação, que tem uma mudança nesse momento e ele vai apresentar depois os objetos que ele vai, aí ele vai pra frente e vai-se embora. E todo mundo, né, óbvio que a nossa cena estava construída nisso, e eu também sempre pensei nisso, que era nesse momento, mas a Mabi falou, Mabi nossa colunista, jornalista, fulana de tal, por favor, diga o que você disse para nós. Ao meu ver, na realidade, o aviador decide realizar o voo ao fim da primeira música que tem logo no começo da peça, quando a coletividade, né, fala ao final: aqui está o aparelho, suba nele. E é a primeira vez que nós escutamos na peça o aviador retrucando: eu subo no aparelho. Para mim é como se fosse uma decisão pessoal, interna dele, de decidir realizar o voo, uma vez que ele vê, né, esse avião pronto, esse hangar se abrindo. E posteriormente, né, quando os jornais de aqui, ou no caso da peça do Brecht, os jornais de Nova York, vão celebrar, né, a imprudência desse aviador e fazer todos aqueles questionamentos de verdade que você falou, que você usou esse chapéu de palha, e ele começa a esclarecer, falando: não, eu tenho tantos equipamentos, tantas coisas, e aí ele confirma publicamente que vai realizar o voo. Mas a confirmação inicial ela é interna, é entre ele e os companheiros dele que lhe apresentam o aparelho. Porque a gente fazia a cena com todas as curvas, né, que o texto propõe, né? Porque cada cena também do Brecht tem uma estrutura diferente, as peças de idade são bem malucas. E aqui tem uma curva inteira, né? Que ele se apresenta, como ele vai voar, quem construiu, que lugar, qual é a situação que está rolando, né, do tempo. E aí ele fala: eu vou voar assim agora, porque eu estou há 3 dias esperando. E aí ele fala: eu vou voar com isso. Inclusive a gente nem colocou na gravação, mas ele fala: eu vou com 2 lâmpadas elétricas, um rolo de corda, um rolo de barbante, um facão de caça, 4 tochas vermelhas fechadas em tubo de borracha, uma caixa impermeável com palitos de fósforo, uma agulha grande, uma caneca grande e um cantil com água, 5 rações de emergência conservas, cada uma para um dia, se necessidade para mais, em caso de necessidade para mais, né? Uma enxada, uma serra, um barco de borracha. Aí ele fala: agora levanta o voo. E aí entra uma coisa maravilhosa, que é a primeira meditação dele quando ele voa, né? Que é o primeiro pensamento sobre o que a gente chama de abismal, que é quando ele encara a realidade do voo, e aí isso vai acontecendo na peça toda. Aí enquanto estava tendo essa gravação, me deu um insight, assim, porque a gente estava conversando antes. Será que esses 3 dias que ele esperou pelo melhor tempo, porque ele está 60 dias, os caras demoraram para construir o avião. Durante 60 dias ele fez o roteiro de voo dele, a geodésica, sair de um ponto e para outro. E nos 3 últimos dias, será que esses 3 últimos dias, quando ele fala lá na cena anterior, e óbvio que isso é uma coisa até assim muito linear demais, a gente precisará pensar, mas seria muito bom, até porque ele decide voar lá atrás, como a Mabi falou, dentro de uma fala do coro de teatro, que é a coletividade, é o pessoal falando: leiam um texto, não são a população, não é nada, é um coro de teatro, e o aviador aparece durante esse coro de teatro, é uma coisa muito interessante. Então, se a gente decide que ali acabaram os 3 dias, que é aquele tempo que a plateia está entrando, até ter a primeira música, tem o Brecht, tem a primeira música, que é essa, seriam os 3 dias.
E a comemoração daquela música e que ele se coroa ali, eu subo no aparelho, é o fim desses 3 dias. E aí a gente teria que mudar a nossa encenação. E quando ele fala 3 dias fiquei esperando, a gente não pode fazer uma visita naquele tempo, porque a música ficava lenta, aquela coisa mudava toda. A gente teria que já ter acabado os 3 dias lá atrás e o aviador já está assim, olha, vamos voar. Então eu queria levantar aqui essa bola dessa reflexão que veio dessas escutas e das nossas conversas. Queria saber se alguém tem alguma coisa para falar nesse ensaio de análise do texto. Câmbio! Salve, aviadores! Aqui quem fala é Onça Reflexiva. A minha contribuição de hoje, partindo desse viés simbólico, né, da análise do texto, pegando aí pontualmente esse trecho, né, mas os relatórios dos observatórios não são bons e vão piorar. Nevoeiro sobre a costa, tempestade sobre o mar. Nessa discussão que a gente já vem traçando aqui, né, o aviador ele decide naquele momento em que ele diz eu subo no aparelho. E aí então, depois de todos esses dias de preparação, ainda assim existe, né, uma série de condições externas que fazem ele esperar, né? Então ele fica ali 3 dias esperando pelo melhor tempo. E é interessante a gente pensar, né, nesse viés simbólico de quando a gente decide alguma coisa e de repente acontecem várias condições externas, várias situações que, né, de repente a gente está preparado para fazer alguma coisa e aí de repente não foi naquele momento quando a gente achou que seria, e aí então a gente espera um pouco mais e fica, né, nessa turbulência, nesse nevoeiro mental, vamos dizer assim, né? Então essa condição externa, tanto da natureza quanto dos próprios homens, né, que desacreditam desse feito, até porque a gente teve, né, experiências anteriores a ele que foram fracassadas, né, a gente pode ver que tudo isso é também um espelho do que está acontecendo internamente dentro desse aviador. Então, dentro dessa luta interna, né, contra a sua própria natureza, por carregar esse temor do desconhecido, e também, por certa forma, ser controlado por esse medo opressor que é cultivado por uma própria sociedade, né, que ele está inserido, e principalmente se esse risco pode significar a perda da própria vida, né, de repente ele é tomado por uma força que ele diz, agora eu não vou mais esperar, né, agora eu vou embarcar. Então ele consegue embarcar transcendendo todas essas circunstâncias, né? E nesse momento eu vejo que ele triunfa, porque independente de chegar ou não, ele é movido pela virtude da coragem, né? Ele consegue transcender essa barreira do tempo externo e interno e ele age por uma conquista que nesse momento simboliza também o outro lado da força do homem e da própria natureza, né? Ou seja, não é uma conquista somente pessoal, mas de toda a humanidade. Então eu acredito que a partir desse enfrentamento de tempestades e nevoeiros internos, né, o aviador ele encontra esse aspecto da força infinita dentro de si, que também é inerente à própria natureza, como algo cíclico, né? E talvez esse seja o ensinamento do aviador para nós, que pode nos inspirar a transcender os nossos próprios medos, o nosso próprio ego, os nossos próprios julgamentos, para a gente ter a possibilidade de ainda realizar grandes feitos para contribuir com o mundo. E, bem, enfim, essa é a minha contribuição. Passo aí minha palavra, câmbio! Você falou dessa coisa do simbólico, sobre esse momento específico. Enquanto você estava falando, ficou me martelando os 3 dias, esse número 3, que é exatamente isso, tem um rompimento, né? Sai de uma polarização, né? Tem as coisas que estão prontas e tem um tempo que não deixa andar, né? Uma coisa que pode dar movimento e outra coisa que está parada. E ele precisa criar um equilíbrio disso, que
dentro do que você está falando, é a própria vontade dele. E para ele fazer essa vontade, não é uma vontade guiada por outros, é por uma compreensão total de tudo. Porque se ele esteve lá 60 dias, ele conhece cada parafuso onde foi colocado, ele traçou cada problema, cada coisa. É óbvio que a gente vai ver na peça que, mesmo que ele traçou, não vai acontecer, né? Vão acontecer de formas inesperadas, mas isso também revela para ele uma oportunidade de aprendizado, mesmo porque ele já está em voo, né? Agora, essa primeira faísca, que aqui também, pensando, me remete ao motor lá na frente, quando quase o motor está falhando, né, ele mantém o motor vivo pela força de vontade dele. Ele fala pro motor, né, você vai continuar, vai conseguir. Então esse número 3, ele passa 3 dias, e nesses 3 dias o número ímpar, ele rompe, né. E, enfim, a gente também tem uma relação aí com esse número 3 e o 4, ainda para ir desenvolvendo aqui, mas acho que é válido a gente ficar pensando nesse número desses 3 dias. E onde a gente pode colocar esses 3 dias que definem lá na fala dele lá atrás, eu subo no aparelho, sabe? Câmbio. E os aviadores do Voo Podcast desejam a todos uma boa viagem.